Boa noite a todos e a todas. Eu quero, inicialmente e de forma breve, agradecer muito, né, a chave da questão, nas pessoas da Milene e da Fátima. É uma honra estar aqui com vocês, dividindo, né, o fórum com pessoas e com profissionais tão qualificados e tão brilhantes como eu vi, né? Ainda há pouco, um grande amigo, Márcio Artoni, né, esteve com vocês. E antes de me apresentar, só dizer mais ou menos como é que eu penso como é que eu estruturei mais ou menos essa minha fala. Eu quero comentar com vocês alguns aspectos que eu considero muito importantes em relação à questão do processo do comportamento suicida, mas eu não vou me ater muito a alguns detalhes que eu sei que outros profissionais vão falar. Depois entrar um pouquinho nessa questão da vinculação, né, alguns aspectos de abordagem com pessoas em crise suicida, e então, após aí desses 60 minutos, após uns 35, 40 minutos, eu poder encerrar para poder interagir com vocês. Então, quem tiver alguma pergunta, não é isso, Fátima? Faz e Isso depois mesmo. vocês me Pode ir repassam. fazendo e depois a gente vai repassando tudinho para você. Milene repassa tudinho para você. Tá ótimo. Eu também quero agradecer, Carlos, muito obrigada pela parceria, né? Muito obrigada mesmo. Você é sempre uma pessoa, um profissional brilhante. Eu tenho enorme orgulho, uma vaidade imensa de conseguir ter você aqui nesse nosso Que é evento. Muito isso, obrigada, Fátima. viu? Assim você me deixa constrangido com essa sua Não por gentileza. isso. É um Muito obrigada prazer mesmo. mesmo. Muito O trabalho que obrigada. vocês fazem é muito importante e sempre que vocês precisarem de mim, podem contar comigo. Obrigada. Bom, meu nome é Carlos Aragão, sou psicólogo clínico e, de forma breve, eu vou dizer para vocês alguma coisa da minha trajetória. Antes da psicologia, eu trabalhava em empresas, eu era executivo, e comecei a me apaixonar pelos estudos de morte e morrer, que a gente chama de tanatologia, ainda quando eu era executivo e empresário, porque eu me vinculei a uma instituição de voluntariado que cuidava de crianças com câncer, de oncologia infantil. E então eu me dediquei a esse voluntariado e durante um bom tempo eu ia às quintas-feiras à tarde brincar literalmente no leito de morte de crianças com câncer. A partir daí eu comecei a me apaixonar pelos estudos de luto e quando eu entrei na psicologia eu me direcionei rapidamente, né, para a minha formação em luto, né? Então o luto é o meu primeiro tema de interesse, tanto na clínica como em pesquisas, em estudos. Em seguida, eu entrei na área da suicidologia logo no início da faculdade, quando eu fiz uma pesquisa com mães que haviam perdido filhos por suicídio, aquilo me impactou definitivamente, né? A intensidade e a profundidade da dor daquelas mães e principalmente a complexidade do discurso delas, foi isso que me fez entrar na suicidologia há 15 anos atrás. E o meu terceiro tema de interesse é a autolesão sem intenção suicida, que a gente conhece no Brasil como automutilação, que foi no meu doutorado na Universidade de Brasília, quando eu trabalhei com a relação entre autolesão e comportamento suicida. Enfim, basicamente é isso. E então eu queria agora começar a conversar com vocês, trazendo a minha dedução do que é o suicídio, do que é o fenômeno do suicídio. Depois de 15 anos estudando, clinicando quase que diariamente, o meu mestrado foi dentro da suicidologia, mesmo que tenha sido no departamento de antropologia, e o meu doutorado também, portanto, é um tema, é uma área com a qual eu convivo diariamente. E disso tudo que eu vi, ouvi, continuo vendo e continuo ouvindo e continuo estudando, o suicídio, para mim, é o esvaziamento de possibilidades. E para isso, para justificar essa minha dedução, essa minha definição de suicídio, eu vou falar daqui a pouquinho da questão do túnel do sofrimento grave. Alguns de vocês ou algumas de vocês já devem ter, talvez, Sim. ouvido, né, algo sobre essa metáfora, e eu vou tentar trazer para vocês novamente. E o suicídio é o esvaziamento de possibilidades. À medida em que a pessoa caminha no túnel do sofrimento grave, as possibilidades elas vão sendo descartadas
E quando ela toma a decisão pela própria morte, a única possibilidade é tirar sua própria vida para se liberar ou para cessar aquela dor que para aquela pessoa é considerada insuportável e intolerável. Bom, normalmente, né, quem já me ouviu falar em algum momento, sabe que eu gosto de começar as minhas falas com esta tela, com esta pintura maravilhosa de um grande mestre da arte expressionista chamado Edvard Munch, um norueguês. Essa tela todos vocês devem conhecer, chamada O Grito. E eu trago por 2 motivos. Primeiro, aliás, 3. Perdão. O Setembro Amarelo mal começou, ou está na metade, e eu já estou sem voz. Mas, por 3 motivos. Primeiro, porque a arte, a estética, é uma das dimensões dos estudos do comportamento suicida. Aliás, a arte deveria estar presente, ou está presente, em todas as dimensões dos estudos do comportamento humano, dos fenômenos da vida e da morte. Há pouco tempo atrás morreu um grande poeta maranhense chamado Ferreira Goulart, da Academia Brasileira de Letras, e o Ferreira Goulart dizia o seguinte: a arte existe porque a vida não basta. Né? E eu não posso abrir mão, minimamente, mesmo que seja numa fala breve, de trazer alguma coisa mediada pela arte. E aqui, obviamente, tangenciando a questão do comportamento suicida. Se vocês observarem, se concentrarem na face dessa criatura por alguns segundos, muito provavelmente vocês iriam me dizer que o que expressa a face dessa criatura, medo, pânico, entre outros atributos que a gente poderia dar. Mas, possivelmente, a maioria de vocês iria dizer que a face dessa criatura, a expressão dessa criatura, mostra o desespero. Eu nunca vi algo que expresse o desespero de forma tão precisa, ainda que numa dimensão estética, como a tela do Munch. E por que eu trago isso? Porque o desespero humano é o último elo da cadeia do comportamento suicida. À medida em que vocês conversem com alguém e se essa pessoa manifestar desespero, atitudes desesperadas, eu estou em desespero, prestem atenção e acendam a luz, porque possivelmente, né, não existe causa e efeito, mas possivelmente essa pessoa pode estar em sofrimento grave. O desespero humano, então, é o último elo da cadeia do comportamento suicida. E não sou só eu que estou dizendo, porque a ciência também, baseada em evidências, traz isso. Essa é uma pesquisa emblemática sobre o desespero dentro do comportamento suicida, uma pesquisa antiga, de 2004, mas realizada por um grande grupo de suicidologistas americanos. O desespero e outros estados afetivos em pacientes suicidas. Aqui, eles convocaram 26 terapeutas, psicólogos e psiquiatras que haviam perdido pacientes por suicídio e perguntaram a esses terapeutas quais eram os afetos, as emoções e os sentimentos mais intensos e mais expressados na clínica tempos antes do suicídio daquelas pessoas. Então, raiva, abandono, desesperança, entre outros. Entre outras questões expressadas, entre outros sentimentos, entre outras emoções expressadas, o desespero foi aquele que mais teve prevalência na expressão dessas pessoas que se mataram. Mas ainda voltando para a tela, eu quero trazer para vocês algo do próprio conceito, talvez, desse processo, né, que pode levar alguém em direção à morte. Se vocês pensarem numa mola, né, eu convido vocês a pensar comigo rapidamente. Vocês pegam uma mola de bicicleta, o que quer que seja. Se vocês pegam essa mola e começam a apertá-la, a comprimi-la, a tensioná-la e a pressioná-la, ela vai diminuindo de tamanho. Ela vai diminuindo de tamanho, ela vai ficando introspectiva, ela vai ficando diminuída, ela vai ficando casmurra. E se
À medida em que vocês chegam ao final desse movimento de pressão, se vocês soltarem essa mola, ela sai da mão de vocês e ela pula do outro lado. De uma pressão, essa mola vira uma expressão. A expressão nada mais é do que aquilo que era pressão. E eu, pensando nisso, trago essa reflexão porque é assim que acontece com uma pessoa que entra no túnel do sofrimento grave. Ela vai, à medida em que ela caminha e que ela olha e começa cada vez mais a olhar a morte como uma possibilidade, ela vai sendo pressionada por quem? Muitas vezes se sente pressionada pela escola, pela família, pela mídia, pela fé, quando é uma fé que não é madura e que vira fator de risco, pelo trabalho, etc. Mas ela também, pelo menos eu não coloco jamais uma pessoa no lugar de vítima, ela pode se sentir, se sente pressionada, mas ela também se deixa pressionar e ela também se pressiona. E à medida que ela chega ao final do túnel, que ela faz uma tentativa de suicídio, ali é a grande expressão do desespero humano, a expressão maior da dor do indivíduo e que, enfim, ela, infelizmente, no ato trágico e letal, ela expressa, né, todo aquele desespero que muitas vezes o acompanhou ou a acompanhou durante tempos. O túnel do sofrimento, metaforicamente falando, claro, é à medida em que alguém, diante de uma adversidade, de um grande problema para ela, considerado por ela um grande problema, de um trauma, ela entra nesse túnel e a morte começa a passar como um flash, apenas como uma possibilidade. Se ela continua adentrando nesse túnel, ela começa a pensar na própria morte, que é o que a gente chama de ideação suicida. E se ela continua ainda adentrando nesse túnel, muitas vezes não pede ajuda, ou muitas vezes pede e não consegue, e então ela começa a planejar a própria morte. A grande maioria dos suicídios tem algum nível de planejamento, seja do método, do local, entre outros detalhes que podem ser planejados pela pessoa. E é claro que a cada etapa dessa o risco vai aumentando, o túnel vai se afunilando e a luz que lá no início ainda apontava vai diminuindo. Aí a pessoa passa por um momento que a gente chama de ambivalência, que pode ser de um dia, que pode ser de uma semana, de um mês ou de anos, em que essa pessoa entra em uma angústia profunda. Na minha opinião, a angústia maior que alguém pode viver, que é quando ela começa a deliberar sobre a própria morte. Um dia ela quer viver, outro dia ela quer morrer. E se uma hora ela decide pela morte, o túnel começa a se fechar ainda mais, muitas vezes ela tem atitudes para preparar a sua morte, como se despedir de entes queridos, como fazer testamentos, como se desfazer de objetos pessoais, etc. E então é a hora que o túnel se fecha, a luz se apaga, qualquer possibilidade de continuar vivo é descartada, daí a minha dedução que o suicídio é o esvaziamento de possibilidades, e na hora que o túnel se fecha, a única possibilidade para ela de acabar com aquela dor intolerável é tirar a própria vida. Bom, eu trago, né, todos vocês sabem que esse francês chamado Émile Durkheim é considerado, desde sempre, o pai da sociologia. E ele tem um livro clássico chamado O Suicídio, de 1897, e eu trago esses dois fragmentos porque me parecem sempre bastante atuais e podem nos fazer refletir, inclusive, sobre essa questão da abordagem e da vinculação objetos aqui da nossa conversa. Ele diz que o suicídio é uma denúncia individual de uma crise coletiva. Como sociólogo, tudo era um fato social para Durkheim, inclusive o suicídio. Quantas crises sociais nós podemos perceber, talvez nas últimas décadas, para não falar dessa última, ainda presente, grave crise que nós estamos enfrentando, que é a pandemia da Covid-19. Mas, por exemplo, se nós pensarmos na crise da violência urbana,
né, que nos abate e nos torna reféns, muitas vezes dentro das nossas próprias cidades, dos nossos próprios ambientes. A crise da drogadição cada vez mais escalada, do abuso de álcool e de substâncias, que cada vez se torna mais precoce na nossa juventude, entre outras. As graves crises econômico-financeiras, as crises de trabalho, ou seja, de oferta de empregos, etc, etc. Toda grave crise econômica, social econômica ou social, ela tem, na verdade, um potencial de aumentar taxas de suicídio. Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar para vocês refletirem. E depois ele diz, a pessoa que tira a própria vida pratica um ato de comunicação. Eu estava colocando para vocês o suicídio como um ato de expressão do desespero humano. O Durkheim traz uma perspectiva do suicídio como um ato de comunicação. Não é um gesto solitário. E que, além de tudo, é uma comunicação para uma sociedade que o impede, ou impede essa pessoa de se comunicar de outras formas que não seja através desse gesto. Essa perspectiva do suicídio como comunicação também me agrada. Por que uma pessoa, um soldado, se mata perfilado no quartel? Ou por que um aluno se mata dentro da escola, ou um colaborador, ou um funcionário, ou um trabalhador se mata dentro da empresa? Poderia se matar em casa, onde a maioria das pessoas tira suas vidas. Então, talvez aí a gente possa comungar um pouco com essa perspectiva do Durkheim. Mas aqui eu estou trazendo também para a gente pensar um pouco nessa questão da abordagem da vinculação. Por quê? Isso que ele fala, eu posso fazer uma caricatura para vocês da seguinte forma. Uma pessoa entra em sofrimento e, de repente, recorre à família. Se for criança ou adolescente, via de regra, isso é coisa de criança, isso é bobagem, só quer chamar a atenção, etc. E então, o que essa pessoa queria naquele momento era ser escutada, né? Ser validada no seu sofrimento. O que não quer dizer que a gente concorde com a narrativa delas. Só que aí ela já não volta mais para alguém da família, porque lá ela não encontrou um ambiente fértil e propício para que ela dividisse as suas angústias. Aí ela pode ir para a igreja, se ela tem alguma fé, qualquer que seja. Procura um líder religioso. Mais uma vez, isso aqui é uma caricatura, não quer dizer que aconteça sempre, lógico. E aí, de repente, o líder religioso diz, olha só, talvez se você orar ou rezar mais, porque isso pode ser falta de Deus. Também já não volta mais na igreja. Vai para um colega de trabalho, ou para um colega de escola, ou para um professor, ou para alguém que ele considera um amigo ou uma referência. E, novamente, essa abordagem que desqualifica o sentimento, né, e as dores e as angústias dessa pessoa, essa abordagem não serve. E ela, então, muitas vezes chega na clínica e diz para mim, doutor Carlos, esse é o último lugar que eu procuro para poder ser escutado e para poder falar das minhas dores. O senhor é minha última opção. Isso não é raro. Então, gradativamente, paulatinamente, essa pessoa foi desacreditando nas pessoas e nas instituições. Então, trazendo para nosso objeto de conversa sobre vínculo e abordagem, as abordagens não tiveram sucesso e a vinculação não existiu. E o vínculo é a palavra que constitui o eixo fundamental de qualquer relação que pode prosperar. Falando em abordagem, em vinculação, eu trouxe para vocês algumas coisas que nós, que militamos na causa da prevenção do suicídio, principalmente como profissionais de saúde mental, escutamos. O que não quer dizer que um professor não escute, ou que um pai, ou que um amigo não escute, obviamente. Que eu quero me matar, que eu estou pensando, que ontem eu me cortei, etc. Ou como essas duas pacientes que eu tive, uma delas disse que se fosse se matar, mataria primeiro as duas filhas, porque não as deixaria com o pai.
E a outra, que era um adolescente, que disse que sofria bullying na escola, disse que se fosse se matar, primeiro iria explodir a escola. Então, são quadros extremamente desafiadores. Então, aqui, algumas características. Eu troquei a palavra terapeuta por cuidador, mas um pai, ou um amigo, ou um professor também pode ser terapeuta, né? Ou seja, de alguém que está diante, né, de situações de risco. A base, para mim, talvez a mais importante, eu não diria a mais importante, para não inferir valor, mas talvez a primeira mais importante, e uma das mais importantes, atitudes de prevenção do suicídio, é a escuta. Tudo começa aí, né? O vínculo em qualquer relação, na minha opinião, pelo menos, se cria, se constrói e se fortalece na dialógica. E principalmente quando os dois, ou aqueles que estão dialogando, têm a capacidade de escutar. Eu tive a feliz experiência, que foi a minha maior escola de escuta, que foi quando eu estava no CVV, no Centro de Valorização da Vida, como voluntário durante 3 anos. É uma escuta despretensiosa, sem preconceitos, sem dogmas, sem doutrinas. É uma escuta. E isso vem quando nós conseguimos ter a capacidade de estabelecer uma relação empática, né? Então, empatia também é uma palavra de ordem na relação de ajuda que prospera e que pode ajudar alguém, né, no momento de uma grave crise, né? Esse livrinho aqui, eu achei ainda agora, inclusive. Ele não sei se dá para vocês lerem. Tem. É uma leitura de alguns filósofos, como o Edmund Husserl, que chama Empatia. E aqui, eu vou ler para vocês rapidinho, o que traz como um conceito de empatia. Trata-se da experiência ou do provar / sentir, da experiência do provar ou do sentir, que faz penetrar na compreensão daquilo a que essa experiência remete, a experiência do outro que está falando para você. Ou seja, a experiência ou a vivência alheia. Então, empatia é quando nós conseguimos nos transportar para o lugar mais próximo da dor do outro ou do discurso do outro. Eu não acredito que eu consiga me colocar no lugar do outro. Tecnicamente, isso para mim é impossível. Mas eu posso chegar bem perto, bem próximo, e escutar, acolher, né? E então começar a construir essa vinculação tão importante, principalmente em situações de risco. Então, uma das características importantes, na minha opinião, para quem quer cuidar de pessoas em risco, é estabelecer um vínculo de ótima qualidade. Porque muitas vezes pode ser a primeira e a última conversa. O meu desafio na clínica, quando chega alguém, como hoje, inclusive, chegou pela primeira vez em risco de suicídio, é tentar, da melhor forma possível, me vincular logo naquele início àquela pessoa para que ela volte. Exatamente por isso eu estabeleci um protocolo pessoal, que a minha primeira sessão na clínica sempre de 2 horas. 2 horários e 2 horas. Eu não abro mão desse meu protocolo, justamente para eu ter ainda mais tempo naquele primeiro dia, para escutar o máximo que eu posso, para também me colocar e ali tentar, da melhor forma possível, estabelecer um vínculo inicial para que ela volte, né? Cuidarmos, claro, das nossas emoções, das nossas questões internas. É importante que, quando nós estejamos diante de alguém em risco, que a gente tenha um mínimo de disponibilidade, né? Possivelmente, eu não vou falar para vocês das minhas dores mais íntimas, muito menos de uma ideia de desistir da vida, se vocês estiverem conversando comigo e olhando no celular. Então, essa disponibilidade, né, mínima, e aí cada um dá o contorno que acha melhor, né? No meu caso, todos os meus pacientes têm meu telefone pessoal, e eu tenho deles e de algum cuidador. Não para a gente ficar trocando figurinhas o dia todo, obviamente, mas para que na hora
da crise maior, da crise mais aguda, essa pessoa possa contar comigo. E as questões éticas de sigilo, obviamente, porque nada pior do que alguém trazer para mim as suas dores e as suas angústias e os seus sentimentos mais profundos, parte do patrimônio dela, e eu desonrar essa atitude e publicizar isso. Então, nós precisamos, né, diante de numa situação assim, identificar aquilo que pode ser fator de proteção para aquela pessoa. Né? Por exemplo, uma paciente minha que chegou e disse que estava na iminência de se matar, mas ainda não havia feito uma tentativa de suicídio por causa da filha, por exemplo. Então, aquela filha é, naquele momento, o principal fator de proteção e que, dentro do possível, a gente pode explorar um pouco isso. Eu não advogo que nós trabalhemos com essa pessoa em médio e longo prazo para que ela viva por causa do outro. Ela precisa aprender a viver por ela, não só por ela, pelos outros também, mas principalmente por ela. Porque se eu trabalho com ela para ela viver pela filha, que naquele momento é importante sim esse fator de proteção, de repente essa filha casa, vai embora ou morre, e então lá se vai por água abaixo todo o sentido de vida dela. Nós precisamos buscar uma postura ativa daquela pessoa. Né? A vida é dela. Ela precisa se implicar no processo de cura, no tratamento dela. Então, é importante que a gente, né, seja como terapeuta, psicoterapeuta, ou como psiquiatra, ou como professor, ou como amigo, ou como pai, ou como mãe, que a gente também observe como estão as nossas questões internas, como ansiedade, medo, os nossos dogmas, as nossas questões religiosas, os nossos lutos não elaborados, para que isso não atrapalhe a nossa relação de ajuda. Aqui, de acordo com o Dr. Neuri Botega, né, um dos grandes nomes da suicidologia brasileira e latino-americana, no seu livro Crise Suicida, né, são algumas dicas, algumas sugestões, digamos assim, quando nós vamos abordar alguém, né, em risco de suicídio. Então, o que leva essa pessoa a pensar em suicídio, o que ela acredita que vai produzir, o que vai resultar. Né? De repente ela está querendo se vingar de alguém, ou seja, aquele momento final pode ser um momento de vingança, pode ser que não, pode ser que ela ache, pode ser que ela pense de outras formas. Então essas informações são importantes. Como enfrentou adversidades no passado, isso é muito importante, porque muitas vezes não, sempre nessa experiência da crise suicida, o que eu vejo é que essas pessoas não conseguem localizar no seu repertório interno, na sua história de vida, momentos em que ela superou alguma adversidade. Quando ela coloca o retrovisor, ela só vê fracassos, fraquezas, e então ela não acredita. Por isso que ela está querendo desistir da vida, ela não vê mais alguma chance, né, de resolver as suas questões. Então, muitas vezes, a gente pode parar e perguntar para ela, por exemplo, bom, mas em algum momento da tua vida você já passou por outro momento, por outra situação difícil, né? E às vezes ela localiza. Quando eu tinha 10 anos, os meus pais se separaram. Pô, e como é que foi? Como é que você, né? Como é que você lidou com isso? Como é que você superou isso? Porque você está aqui. Então, muitas vezes, essa abordagem faz com que a pessoa volte um pouco na sua história e ela própria localize, né, momentos em que ela conseguiu superar dificuldades. Compreender o que está ocorrendo, né? Contextualizar aquela situação, mais uma vez, saber quais são os principais fatores de risco, os principais fatores de proteção para aquela pessoa, né? Estimar a intencionalidade suicida. Eu, por exemplo, uso sempre, quando eu tenho alguém em risco, né, aquela escala imaginária, mas que para mim dá uma noção do processo, que é de 0 a 10, qual é a sua intenção de tirar sua vida hoje? Né? E muitas vezes a gente, com essa resposta, a gente vai aferindo se está melhorando, se está piorando, se está da mesma forma, né? Porque se a intencionalidade for alta, a gente precisa tomar algumas providências mais imediatas. Se for menor, enfim, os alvos para a intervenção ou para o cuidado devem ser baseados em função da intencionalidade suicida.
construir objetivos em escalada. Ou seja, se alguém chega para você dizendo que quer desistir da vida, e você diz, bom, mas o ano que vem a gente vai fazer uma viagem. Ora, a pessoa não está conseguindo pensar nem no hoje, como é que ela vai pensar no ano que vem? Então é importante que, naquele momento de um risco maior, que a gente trabalhe aquele momento, aquele dia, aquela semana, e gradativamente, à medida em que ela melhore, a gente vai trabalhando com ela objetivos, né, de médio e longo prazo. Não confundir neutralidade com passividade, independente de sermos terapeutas, profissionais de saúde mental ou não. Porque neutralidade é quando eu não quero invadir a vida da pessoa. Eu não quero colocar a minha crença religiosa à frente da relação de ajuda. Passividade é quando eu fico na minha zona de conforto, entro em pânico, em desespero, fico catatônico e não levanto para articular a rede de apoio necessária e fazer aquilo que eu preciso fazer, muitas vezes com sentido de urgência, para evitar, ou pelo menos para tentar evitar que aquela pessoa se mate. E sempre pedir ajuda quando precisarmos. A gente não consegue fazer tudo só. Quanto mais unidos, quanto mais a gente fortalece essa rede de apoio, mais chances a gente tem de ajudar aquela pessoa. Muito cuidado também com essas reações que a gente chama de contratransferenciais, né? De que você escuta uma narrativa tão dramática que você pode pensar, talvez até expressar, dependendo no momento de impulsividade, que, pô, no lugar dessa pessoa eu também ia querer morrer, né? Diante de tanta tragédia. Ou então, o desafio, porque isso aqui é crime, está no artigo 122 do Código Penal, isso da cadeia, né? Que é a indução ao suicídio. Então, olha só, se você está querendo se matar, ao invés de fazer isso, faça aquilo, como muitas vezes a gente vê, né? Porque essa dinâmica do processo, das crises suicidas muitas vezes cansam a família, cansam as pessoas, né? Cansa a pessoa, cansa aquele cuidador e às vezes a pessoa pode, né? Enfim, tratar dessa forma, mas isso é muito perigoso porque aí pode ser um incentivo final. Ou então você ficar tão compadecido a ponto de querer cuidar excessivamente da pessoa, né? Muitas vezes esquecendo de si. E aí você acaba, numa situação como essa, se tornando refém e a relação de ajuda também fica comprometida. Bom, aqui alguns fatores de risco que eu não posso deixar de citar, né? Os 3 principais fatores de risco, eu sei que vocês vão escutar muito isso, mas as tentativas anteriores. Nós precisamos saber se aquela pessoa já fez tentativas de suicídio prévias, porque esse é o principal fator de risco para o suicídio. Uma pessoa que já tentou suicídio tem até 100 vezes mais chance de tentar novamente do que quem nunca tentou, o que não quer dizer que é uma condenação, né? Não é uma condenação. A pessoa pode ter feito N tentativas, mas à medida em que ela procura ajuda, que ela consegue ajuda qualificada e que ela se implica no tratamento, é claro que ela tem chances de sair daquela areia movediça e começar a caminhar em terra firme. Os transtornos mentais e o histórico familiar. Esses são os 3 principais fatores de risco para o suicídio, segundo a OMS. Todos os tipos de violência, crise de orientação sexual. Ainda há pouco eu atendi um garoto de 17 anos, também pela primeira vez. Ele não está em risco de suicídio, mas está numa angústia profunda e um dos motivos é uma crise de orientação sexual, porque ele está naquela ambivalência entre se identificar como homossexual ou como heterossexual e etc. Bullying, cyberbullying, eu acho que eu não preciso falar muito para vocês sobre isso. A autolesão sem intenção suicida, que nós conhecemos no Brasil como automutilação, um dos principais fatores de risco para suicídio. Metade dessa garotada que hoje está se lesionando caminha para o comportamento suicida se não for tratada. O ambiente familiar caótico, cheio de violências, de negligências, de abandonos, as graves crises. Isso aqui mais presente na vida dos idosos, né, como a morte social, à medida que eles são alijados do convívio, à medida que eles são vítimas de preconceito, né, que é aquela pessoa que está viva, mas está morta. Doenças crônicas, né, dor crônica, e aqui, inclusive, é algo que eu tenho estudado com o Márcio Artoni, que estava com vocês, a gente está pensando muito nisso, quem sabe fazer uma pesquisa, que é a questão dos alunos que migram das suas bases, principalmente no interior, né, dos estados, do Brasil, e vão estudar em polos universitários, e existe uma prevalência muito grande de sofrimento grave entre eles.
Bom, aqui eu vou também falar de mais algumas coisas para me encaminhar para o final da, da minha fala daqui a pouquinho. O perfeccionismo, gente. Isso aqui eu vou até me ater um pouco à população jovem, crianças, adolescentes e adultos jovens, não só, né, mas do tanto que eu vejo isso presente na vida dessa garotada, me faz refletir e querer dividir isso com vocês. O perfeccionismo é um grande fator de risco para sofrimento. Perfeccionismo não é busca de excelência. Tem pessoas que adoram dizer que são perfeccionistas. O perfeccionista é um rígido, é uma pessoa inflexível, não adaptável. Então, diante de uma adversidade, qualquer que seja, dependendo do repertório que ela tem, parece que o mundo se acaba. Então, o perfeccionismo é um fator de risco quando é aquela pessoa que traça uma meta, um caminho, e que se algo der errado nesse meio e ela sair daquela linha, entra em crise profunda. A busca de excelência é diferente, é quando a gente tenta ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um profissional melhor, um amigo melhor, né? Se qualificar e etc. É bem diferente. Aqui, em destaque em vermelho, porque é praticamente o meu mantra, né? Esses três aspectos, quando presentes na vida de alguém, qualquer pessoa, mas agora me atendo também ao desenvolvimento, né, psíquico e emocional de crianças e adolescentes, quando esses aspectos estão presentes, são importantíssimos fatores de risco. Quando ausentes, gravíssimos fatores, são importantíssimos fatores de proteção, quando presentes. Quando ausentes, gravíssimos fatores de risco. Esporte. O que a gente mais escuta? Que essa garotada tem uma baixa tolerância à frustração. E aí eu pergunto para vocês, onde essa garotada, claro que deveria aprender a desenvolver resiliência, né, a desenvolver habilidades sociais e emocionais em casa e na escola. Mas vamos pensar na prática regular de esportes. Para mim, a prática regular de esportes, principalmente para crianças e adolescentes, deveria ser inegociável. Não tem negociação, tem que existir, tem que fazer. Escolhe alguma coisa que você queira, que você goste mais, mas como essas crianças, principalmente hoje, nesse mundo que apela para um alto desempenho, para altas performances, inclusive acadêmicas, por exemplo, onde essas crianças poderiam, esses garotos poderiam aprender a ganhar e a perder, a tolerar frustração, a tolerar decepção, a valorizar conquistas, onde poderiam aprender também a respeitar minimamente hierarquia. E aí você vê hoje aluno batendo em professor em sala de aula. Onde também se poderia aprender a trabalhar em grupo, em equipe, a negociar. E, principalmente, onde se poderia, principalmente para a garotada, aprender, ou melhor, deixar uma dose de angústia e de ansiedade nesse mundo ansiogênico que a gente vive. Eu prefiro no esporte do que um corte no braço ou uma tentativa de suicídio. Para mim, então, o esporte deveria ser inegociável. Contato direto com a natureza. As novas gerações, via de regra, fazendo uma caricatura, as novas gerações estão crescendo apartadas da natureza, do contato direto com a natureza. Isso, para mim, é uma lacuna, é uma perda irreparável. Por quê? A natureza, ela é a maior fonte que nós podemos ter de recarga de energia, de contato com o sagrado, de transcendência, do lúdico, do ócio, tão importante e tão ausente nas nossas vidas. E então, como nós podemos abrir mão do contato direto com a natureza? E, não menos importante, o padrão de sono. Para mim, dois dos critérios que eu uso para estimar, para avaliar a minha qualidade de vida ou a qualidade de vida de outra pessoa, é
quando eu avalio a qualidade das relações que eu tenho, que essa pessoa tem, e o padrão de sono dela. Uma pessoa sem dormir, claro que isso aqui eu estou falando como regra, como padrão, porque todos nós temos noites mal dormidas. Se alguém faz terapia comigo, toda sessão eu pergunto de atividade física e de sono. Não pode não dormir, não pode não dormir, em regra. Uma pessoa sem dormir perde o equilíbrio psíquico e motor, perde concentração, perde memória, se torna mais agressiva, mais impulsiva, mais irritada, compromete as suas relações, perde rendimento profissional, perde rendimento acadêmico, etc, etc. Não dá. E sem uma boa base de padrão de sono, um bom padrão de sono, todo o resto, inclusive no tratamento, perde potência. Os remédios perdem potência, a psicoterapia perde potência, as relações se comprometem, ou seja, é o caos. Imagine uma pessoa em sofrimento grave que não dorme, que passa uma madrugada acordada. O que vocês imaginam? Então, isso para mim é muito importante. Nós avaliarmos o nosso sono e sabermos como está o padrão de sono daquela pessoa que está na nossa frente, relatando alguma angústia, algum sofrimento. Isso tudo é mediado, muitas vezes, pelo uso excessivo e indevido da tecnologia. Não o uso da tecnologia, o uso indevido e excessivo. E então eu não preciso me alongar muito, porque é tudo que a gente vê, principalmente, né, na nossa garotada, que não faz esporte, que muitas vezes não tem contato com a natureza e muitas vezes não dorme bem, em função do uso excessivo, também em função do uso indevido e excessivo de tecnologia. Isso aqui eu vou passar adiante, é quando a autolesão não funciona mais. A questão do desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, que isso para mim realmente é a verdadeira prevenção, é quando em casa e na escola, né, felizmente nós temos instituições hoje no Brasil como a ASEC, que é a Associação para a Saúde Emocional de Crianças, da qual eu sou um fã e parceiro, que estabelece protocolos para desenvolver habilidades sociais e emocionais e implanta esses protocolos nas escolas para que, desde cedo, a garotada começa a aprender a resolver conflitos sem machucar o outro, sem se machucar, a trabalhar com perdas, a lidar com bullying, a desenvolver, né, a construir resiliência diante das adversidades, para evitar que lá na frente, quando terminar o namoro, não precise fazer uma tentativa ou um corte no braço. A senso-percepção, que muitas vezes também o uso excessivo de tecnologia atrapalha, que é aquela pessoa que vai ver um pôr do sol e não vê o pôr do sol, ela fotografa e filma o pôr do sol inteiro, né? E depois posta uma foto no Facebook ou no Instagram e nunca mais vê. Ela não sente, ela não se emociona, ela não transcende naquela experiência. Ou, muitas vezes, vai para um show e mais filma o show do que assiste e se diverte, né? Então, essa questão da senso-percepção, né, eu acho que também é muito importante que a gente observe. As terapias ocupacionais, como é importante que a gente perceba e provoque e trabalhe para que as pessoas que nós cuidamos, né, em sofrimento grave, que elas despertem para alguma terapia ocupacional. Se for mediada pela arte, então, pintura, desenhos, escrita, alguma coisa relacionada à música, ao cinema, etc. Então, as terapias ocupacionais também compõem um cenário de bem-estar. As práticas integrativas, desculpem aqui a falta do acento que eu estou vendo agora, como, por exemplo, meditação, etc. Isso tudo, né, envolve uma postura de acolhimento que envolve empatia, o suporte e a validação. E não é... E é muito importante que a gente lembre que quem chega à nossa frente não é uma pessoa, é uma pessoa com uma história de vida. É uma pessoa com uma história de vida. Nós não podemos ou não devemos negligenciar isso. Por causa dessas reflexões, eu construí esse neologismo chamado densidade existencial. Uma outra vez eu conto para vocês como é que eu defino isso, mas porque, por observação clínica, eu percebi que as pessoas que chegam na clínica querendo desistir da vida não gostam das suas histórias de vida. Como eu disse anteriormente, elas olham para o retrovisor e só veem a tragédia.
E eu, Carlos, penso que o meu maior patrimônio é a minha história. E se eu não estou pacificado com a minha história, se eu não estou pacificado com o meu passado, que é o meu celeiro, como dizia esse antropólogo que eu estudei tanto no mestrado, chamado Clifford Geertz, essa conta vai chegar lá na frente. Então, talvez uma das principais tarefas nossas na existência e como cuidadores é trabalharmos para estarmos em paz, pacificados com o nosso passado e com a nossa história e ajudar alguém a entrar nessa rota de pacificação com o seu passado. Porque, senão, me parece que a conta vai chegar lá na frente quase como algo matemático. Então, nós pararmos de vez em quando para fazermos balanços, que eu chamo de balanços existenciais, para saber se a nossa vida está valendo a pena ou não está valendo a pena ser vivida. Né? Muitas vezes as pessoas, né, nesse ritmo frenético que a gente vive, tão acelerado, pode parecer algo banal ou algo supérfluo. Eu não considero isso. De vez em quando pararmos para fazermos esses balanços, né, e avaliarmos as nossas vidas e ajudarmos alguém nesse processo, pode ser muito importante, porque o custo de uma vida medíocre ou de uma vida não vivida, como diria o Jung, é um custo muito alto, né? Que pode custar, né, para aquela pessoa entrar no que a gente chama no vazio existencial. Bom, aqui é quase como uma linearidade na clínica do comportamento suicida. As pessoas chegam, via de regra, falando: a minha vida não tem mais sentido. Se a minha vida não tem sentido, sobra um grande vazio, o vazio existencial, e se isso evolui negativamente, corremos para o último elo da cadeia do suicídio, ou do comportamento suicida, que é o desespero. Eu até achei para vocês, isso aqui é uma relíquia. Esse é um clássico, esse livro é de 1961, eu encontrei num sebo eletrônico, não sei por onde, é um livro que foi impresso no México, de dois dos grandes nomes da suicidologia mundial, Edwin Schneidman e Norman Farbero. Vejam que ele usa o grito na capa do livro, e o nome do livro é Necessito de Ajuda. E o Schneidman, eu trago ele tem o maior nome da suicidologia de todos os tempos foi o Edwin Schneidman. Ele tem um livro clássico chamado The Suicidal Mind, não é esse, A Mente Suicida, onde ele diz: do alto da sua genialidade e do alto da sua estatura de um dos maiores pesquisadores da história da suicidologia. Mas ele diz assim: quando você estiver diante de alguém em sofrimento grave, querendo desistir da vida, não vá futricar a vida dessa pessoa, saber onde nasceu, deixou de nascer, e etc, etc. Talvez isso seja importante depois. Naquele momento, olha para ela, no olho dela, apura os teus ouvidos e pergunta assim: onde dói em você? Me fala da tua dor. Mas também só pergunte se você estiver disposto a tolerar o discurso de sofrimento dela. Senão é melhor não perguntar. Onde dói? Me fala da tua dor. E aí diz o Schneidman. Depois disso, faz assim. Pergunta para ela: como é que eu posso te ajudar? Com alguma dose de boa vontade e de tolerância, qualquer um de nós pode dedicar esse momento ao outro em sofrimento grave. Eu complementaria, depois de tudo isso, dizendo: conta comigo. Aqui, eu achei também hoje para mostrar para vocês, que eu tinha perdido. É isso aqui, ó. É um pregador de roupa, né? O prendedor de roupa que a gente usa nos varais, né? Para prender aquela roupa que está estendida. Esse material eu peguei num congresso, no meu terceiro congresso da Associação Internacional de Prevenção do Suicídio. Esse foi na Noruega, em Oslo, em 2013. E um grupo de jovens suíços, eles montaram uma ONG, que é essa ONG aqui, ó, Stop Suicide, Pare o Suicídio. Aqui está o endereço eletrônico deles. E lá, no congresso, eles ganharam o prêmio dos melhores materiais de divulgação de prevenção do suicídio. Aqui é apenas um deles, fantástico, sensacional, que eu trouxe, inclusive, né, e sempre gosto de mostrar e de dividir essa simbologia.
Então, eles saem às ruas e, de repente, chegam para Fátima, andando nas ruas da Suíça, e dizem assim: Fátima, eu sou o Carlos, eu faço parte dessa ONG, está aqui o meu endereço eletrônico, né? Entregam um folder, uma cartilha, alguma coisa, e tiram isso aqui e dizem assim: Fátima, se um dia você estiver sofrendo, sozinha, solitária, em angústia, em sofrimento grave, fala comigo, me procura, porque eu me importo com você, que é o que está dizendo aqui, em francês. Eu me importo com você. E aí eles vão e colocam isso aqui, ou na bolsa, ou na camisa da pessoa, que isso tem uma dimensão, uma profundidade, essa simbologia de vinculação. Eu me importo contigo. Tudo que uma pessoa quer quando está em sofrimento grave é saber que alguém se importa com ela. E para finalizar mesmo, esse é um diário de uma paciente que eu tive. Ela escreveu esse diário aos 15 anos, depois de sofrer bullying, ela chegou para mim aos 17, com 5 anos de autolesão crônica, 2 tentativas de suicídio, uma garota paupérrima, né? Tanto que ela entrou na minha cota de voluntariado, né? Porque sequer ela tinha dinheiro para tomar o ônibus da cidade do interior do Piauí para vir até a clínica, muitas vezes. E nesse diário ela dizia o seguinte: vejam só, é assim que eu me sinto: insegurança, tristeza, dor, medo, solidão, abandonada, lágrimas, humilhação, vazio, nada e os cortes. Ela veio com 5 anos de autolesão. E numa outra página, são 2 diários imensos que ela me deu o direito de copiar para usar, obviamente, dentro das regras de pesquisa. Mas vejam, e é aqui que eu termino. Eu já repeti isso aqui milhares de vezes, lendo para vocês, né, e nas minhas falas. Não há uma única vez que eu não me arrepie e que eu não me emocione ao ler isso aqui. Vejam só, 15 anos de idade no interior do Piauí. A minha mente é o meu hospício particular. A minha mente é o meu hospício particular. O coração partido, e ela diz: eu não sou bonita nem inteligente e ninguém gosta de mim. E ela tinha uma técnica de escrita que ela perguntava e respondia para ela própria. Aí ela diz assim: eu posso te confessar uma coisa? Sim, o que é? Sabe por que eu ainda não me matei? Não, por quê? Porque no fundo, eu tenho medo da morte. Eu tenho medo de doer. E algumas partes do meu coração partido ainda carrega a esperança de que um dia as coisas se ajeitem. Algumas partes do meu coração partido ainda carrega a esperança de que um dia as coisas se ajeitem. E aí, lindíssimo, lindíssimo. Assim como eu sempre termino, graças a Deus, essa garota colocou essa palavra mágica e nobre, que é a esperança. Uhum. E é aqui onde a gente tem que se apegar com tudo que a gente tem, com alma, com técnica, com coração, com o que quer que seja, para ajudar alguém, né, numa situação de um sofrimento tão intenso como esse. É isso. Obrigado, gente. Aqui eu finalizo com uma página com algumas fotos do Instituto Dharma. Eu faço parte desse instituto, que é como se fosse um Médicos Sem Fronteiras, né? Visitem o site, o Instagram do Instituto Dharma. Agora mesmo, esse ano, eu estou voltando para o sertão, né? A gente começou em 2016 no sertão do Piauí. Essas 2 fotos de cima aqui são no sertão do Piauí. Aqui na Índia também, aqui na África, quando explodiu a pandemia, a gente estava no interior de Uganda, aqui na Índia, numa audiência com a sua santidade que nos recebeu, aqui na Amazônia, né? E então esse é um trabalho que hoje constrói, ou melhor, constitui um dos principais eixos de sentido na minha vida. E eu não posso deixar de divulgar, né, o Dharma. Obrigado, gente. Nossa, a gente fica sem palavras, né? Como sempre, né, Carlos? Uma maior maldade essa, mas a gente, depois da sua apresentação, ficamos sem palavras, né? Contundente demais esse desfecho, né? O relato, a escrita
da sua paciente, É demais, é demais, absurdamente contundente. é demais. Absurdamente contundente. Absurdamente contundente. Emocionante, emocionante e emocionado, né? É verdade. Como eu disse, Fátima, eu confesso a vocês que eu já li isso, fora quando eu li todo o diário, mas assim, nas apresentações, quase todas eu termino, já milhares delas, mas não há como eu não me transportar minimamente com emoção e com os arrepios na pele, né, quando eu leio, né, a construção do sofrimento de uma garota como essa. Sim. Eu, logo no começo, né, eu abri o fórum falando coisas que, na realidade, foram se repetindo, né, a respeito da gravidade, a respeito da solidão, a respeito da necessidade de amparo, de acolhimento, de uma escuta e, de fato, do exercício do amor, mas não do amor inventado, do amor verdadeiro, esse que é próprio de cada um, esse que é particular de cada um, né, desde a sua existência até o exercício dele. Eu acredito que a gente precisa falar bastante dessa escuta amorosa, dessa escuta gentil, desse acolhimento, dessa proximidade com o outro, do outro que é real. A gente estava lá no começo numa palestra com o Luame, que é um filósofo, né? E estávamos falando a respeito dessa inexistência do humano atualmente, esse esvaziamento da vida que vai esvaziando todo o resto, vai deixando de existir todo o resto. Os afetos, o entendimento, o olhar, a proximidade, vai deixando de existir todo o resto. E eu gostaria muito que nesse fórum, assim como você traz, e todos os outros palestrantes até agora trouxeram, sempre a ideia e o retorno, né? A ideia de que a gente precisa olhar para si mesmo e ter o olhar ao outro de forma generosa. Nós precisamos voltar a esse universo mais gentil, esse universo que a gente se encontra no sagrado. A gente não encontra o sagrado, a gente se encontra no sagrado, nesse tempo, nesse espaço que a gente precisa dar a si mesmo e, consequentemente, a gente dá ao outro, enquanto abraço, enquanto acolhida mesmo, né? Enquanto encontro mesmo. Estou muito grata pela sua palestra, muito grata mesmo. Eu queria saber, a Milene, porque eu não tenho acesso às perguntas, Milene, se a gente tem perguntas aí. Professor, muito bom, parabéns. Estão todos Obrigado. emocionados. Eu vou só tirar o compartilhamento de tela aqui para eles poderem nos ver melhor, porque quando está compartilhando a tela o quadro fica pequeno. Fica pequenininho. Uhum. Mas foram chuva de elogios e muitas pessoas emocionadas, agradecendo pela sua explanação, pelo compartilhamento e pelo belíssimo trabalho que você faz. Perguntaram se ia ficar disponível no YouTube, eu respondi pelo chat, mas estou confirmando aqui que vai continuar disponível no canal da Chave, e pediram para você repetir o nome do livro que você citou sobre empatia. Tá. Deixa eu colocar aqui, ó. Empatia, do Russell e Edith Stein, né, que são uma leitura desse autor, filósofo também, fez uma leitura dos conceitos de empatia baseados no Russell e na Edith Stein. A editora deixa eu ver se dá. Edições Loyola. Né, das pessoas interagindo enquanto você foi falando, comentaram sobre a importância de falar dos cansaços desenvolvidos, que muitas vezes falam coisas que podem induzir o ato de suicídio, né? Uhum. E que as pessoas choraram de emoção aqui, e pergunta efetivamente a gente não teve, mas muito agradecimento. Ah, que bom, fico muito feliz, Milene. Eu também não sei o que falar, né? Então, se eu conseguir, né, passar, além de uma ou outra sugestão em relação à vinculação, à abordagem, isso é importante, sem dúvida, mas é meu,
é algo meu, sempre foi intuitivo, e depois que eu entrei na psicologia, isso ficou mais claro. Então, né, não há linguagem mais potente do que a linguagem da emoção. A técnica é importante, tudo é importante, sem dúvida alguma, mas a linguagem da emoção é aquela que realmente faz com que a gente se sinta vivo, né? E acho que é aquela que pode fazer com que você toque o outro. Sim. Então, se eu conseguir, de alguma forma, passar isso para vocês, né, aqui com um pouquinho das minhas experiências e tal, com comportamento suicida, eu fico muito feliz. Então, por tantas ideias para refletir, né? E acho que foi isso mesmo, você conseguiu tocar e dar várias ideias, e cada um vai citando um ponto do que você foi falando e comentando, e como se fosse caindo a ficha, e mais um pontinho ali de reflexão que você conseguiu, realmente, com certeza, despertar que eu estava assistindo. Que bom. Eu entendo como importantíssimo, Carlos, isso que você falou a respeito dos afetos e dos sentimentos, né? Inclusive, e dentro da relação com o cliente, porque eu sempre falo, eu sei que tem alguns clientes, pacientes meus ouvindo, e eles sabem que o quanto isso é verdadeiro, né? Que não é uma questão emocionar-se enquanto profissional, porque antes de sermos profissionais, somos figuras humanas, né? De afetos, de sentimentos, de sensações, de emoções, de medos, de tudo. Né? Eu sempre falo que na hora que eu deixar de sentir, por favor, me deixem. Exatamente. É por aí. Me É por deixem. aí. Concordo inteiramente com você, Fátima. Inteiramente. Você dá o contorno final com as suas palavras, né, para essa nossa conversa. Deram aqui uma dica, uma sugestão para quem sabe num próximo encontro, que gostariam muito de ouvir o senhor falando sobre pós-venção. Com o maior prazer. O luto, né, como eu disse, o luto me acompanha desde antes da psicologia, né? E então, claro, quando eu entrei na psicologia, então realmente eu atendo muitas pessoas enlutadas, tenho uma formação sólida em estudos e terapia de luto, e a pós-venção, né, os cuidados que nós devemos dedicar, principalmente aos enlutados de um suicídio, né, é algo também muito presente na minha vida profissional. Então, numa próxima oportunidade, a gente conversa sobre isso. Eu vou trazer uma questão que eu ouço muito, e aí eu vou falar em termos populares, em termos comuns, que das conversas dos trens, digamos assim. Né? Uhum. Porque você falou de forma muito esclarecida a respeito do comportamento. Mas desculpa, muitas pessoas falam, talvez, e eu entendo uma forma de negar, que quando a pessoa fala muito, isso é conhecido, né? Se fala muito que vai se matar, é porque só quer, é porque só Chamar a quer atenção. chamar a atenção. Como é que a gente consegue falar com quem está nos ouvindo e quem está nos vendo a respeito disso? Fátima, hoje ou foi ontem, eu atendi uma garota, hoje de manhã, pela primeira vez. Atendi 2 pacientes hoje, ou 2 clientes, né, como queiram, pela primeira vez. E como eu disse a vocês, o meu protocolo pessoal, eu atendo em 2 horas no mínimo. Não abro mão. E essa garota, 16 anos, ela está com processo de autolesão, né? Não está em risco de suicídio, mas realmente se não começasse agora num cuidado mais, num processo de um cuidado maior, chegaria lá. E ela estava dizendo, eu estava conversando com ela num processo de avaliação do quadro dela de autolesão, e ela dizendo, não, ela fez 3 episódios nas 2 últimas semanas, recente, né, a prática dela de autolesão. E ela dizia para mim hoje de manhã, que eu perguntei, tem um termo interessante que foi criado por um decano dos estudos de self-injury, né, de autolesão, da Sociedade Internacional da qual eu faço parte, que chama Barrett Walsh, conhecido como Barry. O Barry criou um termo chamado curiosidade respeitosa, que eu acho lindo, né? Porque quando a gente vai avaliar um processo de autolesão, a gente precisa ir no detalhe,
saber quais são os métodos, qual é a frequência, se sente dor, se não sente dor, se faz ritual, se não faz ritual, se é em grupo, se não é, qual é a intencionalidade suicida, se existe, etc. Então, nós precisamos ser curiosos, mas nem por isso desrespeitosos. Desrespeitosos. Né? Então, ela dizia para mim, não, o primeiro episódio que eu fiz foi para chamar a atenção da minha mãe, que inclusive estava com ela, lá fora esperando. Depois eu fiz o fechamento com as duas. E ela usou exatamente esse termo. Só que esse termo ficou banalizado. Ele só quer chamar a atenção. E eu não recomendo que a gente, a priori, ache que é chantagem, tentativa de manipulação, ou sei lá o que mais. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja. E a conta chegue lá na frente cara. Sim. Então, a regra é, acolhe e depois a gente vai ver o que que é. E ela dizia, mas ela queria chamar a atenção da mãe porque ela estava se sentindo e ainda está invisível diante dos olhos dos pais. Então, sim, ela quis chamar a atenção. Isso. Mas não é uma bobagem, por favor. Isso. Né? Isso. Então, essa questão que você falou, que é talvez um dos principais mitos sobre suicídio, de que só quer chamar a atenção, na verdade, quem fala e quem expressa e quem sinaliza algo sobre o fim da vida, ou sobre tirar a própria vida, nós temos uma estatística baseada em evidências, que tem que ser dita com muito cuidado, porque é o seguinte, de 80% a 90% das pessoas que se matam emitem algum tipo de sinal antes, em algum momento do seu processo de dor. Agora, se eu digo isso, aqui, mesmo aqui para vocês, muito mais numa mídia, numa palestra, e fecho a conta, de repente, tem uma mãe cujo filho se suicidou, aí diz assim, pô, esse cara disse que é especialista em comportamento suicida e que 90% ou todas as pessoas que se matam avisam antes. E eu não vi, então eu sou incompetente. Então a dor e a culpa e a raiva e todos os sentimentos envolvidos no luto de suicídio daquela mãe serão potencializados. Então, sim, é um dado de evidência que a grande maioria das pessoas sinalizam de alguma forma ao longo do seu processo de dor. Mas muitas vezes esses sinais não são decodificáveis. São sutis, são subliminares. Né? Então, nem eu nem você temos a prerrogativa de sempre detectarmos, né, esses sinais. A nossa rotina atropela a gente. Às vezes você tem um colega de trabalho ou mesmo alguém da sua família que tem uma mudança brusca de comportamento ou que começa a se isolar de uma forma mais sutil, que começa a apresentar sinais de anedonia, né, que é quando você vai perdendo o prazer naquilo que você tinha prazer anteriormente, ou coisas desse tipo, você não percebe, não é por mal. Tudo bem que quanto mais atentos estamos, maiores as chances da gente perceber alguma coisa. Mas quem somos nós? Né? Algum tipo de semideus que vai perceber tudo o que acontece no mundo? Né? Então, mas que é verdade esse é um dado baseado em evidências de que, e quando a gente vai, é interessante isso na clínica da pós-venção, por exemplo, que chega a, sei lá, uma mãe que perdeu o filho por suicídio, diz, doutor Carlos, ele nunca deu um sinal e assim vai. Daqui a um tempo, a gente conversando, ela diz, e acha. É verdade, olha só, naquele dia ele falou isso, ou aquilo, não sei o quê, né? Então, agora, claro que tem sinalizações diretas. Aquelas pessoas dizem, eu vou me matar, eu estou pensando em me matar, eu estou pensando nisso, né, e tal, e que muitas vezes são negligenciadas. Isso é verdade também, mas não é verdade, né, e não é possível que nós consigamos decodificar ou detectar todos os sinais emitidos por alguém. Eu, há muito pouco tempo, em conversa com colegas, eu comentei de forma quase engraçada, onde não há graça nenhuma, que, na realidade, o nosso pavor e a nossa inabilidade enquanto pessoas comuns, no senso comum, dentro do senso comum, né? Tomadas de medo e de um sentimento de ineficácia, ineficiência diante de uma promessa de morte, né? Uma promessa de perda, a gente fica completando a frase, porque a frase quer aparecer. E o nosso pavor coloca uma palavra antes, só
quer aparecer. Exatamente. Né? Quando a gente deveria, eu penso que a gente deveria fazer um esforço, e aí sim, na questão da empatia e do acolhimento, né, e de receber o outro e ajudá-lo a completar o texto, né, de colocar completar a frase lá no fim, né, quer aparecer, será por quê? E que causas, né, e que motivos eu tenho para isso? Sim, Né? sim. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Esse é um risco muito grande, né? É um risco muito grande a gente, de forma preconceituosa e antecipada, supor ou inferir algo. Intenção. É muito perigoso, muito perigoso. Milene, mais alguma coisa aí com a gente? Ter muita vontade de morrer e não ter coragem de se matar. Como é que eu diria? Essas duas situações, elas compõem, claro, o cenário de risco, né? Porque ainda que a pessoa não queira se matar, mas repete aí, Milene, só para eu pegar, desculpa. Qual é a diferença entre sentir muita vontade de morrer e não ter coragem de se matar? Ok. Não, a empiria da clínica é fantástica, né? Por isso que a clínica é a minha grande paixão, porque você está falando isso. E agora, antes de vir, né, o meu último paciente, que é um rapaz de 22 anos, né, que eu atendo já talvez há uns 2 meses, ele traz isso o tempo todo, né? A vontade de morrer, mas que não tem coragem de se matar. Então, ainda bem que nós temos, a gente ainda tem, né, esse flanco para a gente explorar, digamos assim, né? Porque vontade de morrer, eu diria que a grande maioria de nós, em algum momento da vida, vai ter. Sabe, se eu não tivesse vivo hoje, seria melhor. Diante de tanta tribulação, diante de tantos problemas, né? Um dia pode ser que o fardo esteja mais pesado do que o que a gente pode suportar, e de repente vem esse pensamento, né, de que, puxa vida, se eu queria sumir, né, se eu não tivesse vivo, seria melhor. Isso é uma coisa. Outra coisa é isso evoluir como aquela entrada no túnel, né, e daí evoluir negativamente para não só ter o desejo de morrer, como também o desejo de causar a própria morte. Então, a gente está aí numa etapa anterior, num passo anterior, e que, obviamente, não deixa de ser grave. Não deixa de ter um nível de risco, né? E o risco de evoluir para uma situação mais grave. Então, eu acho que situações assim, eu não tenho realmente um protocolo, uma fórmula pronta, né? Infelizmente, mas à medida que alguém expressa isso, possivelmente essa é uma pessoa que está em sofrimento, né? Às vezes em sofrimento grave. Então, acho que a gente volta, né, para tudo que a gente conversou aqui, que a Fátima também falou, do acolhimento, né? Vem cá, senta aqui, né? Senta aqui, vamos conversar. Fala para mim o que está acontecendo, né? Fala da tua dor, como dizia o Schneidman. No local, esses diálogos, eles precisam do mínimo de privacidade, não precisam de um ambiente fechado, hermeticamente fechado, pode ser embaixo de uma árvore, mas que você não exponha essa pessoa e que você olhe no olho dela e abra o diálogo, né? Que faça perguntas abertas e que mostre interesse pela narrativa e pelo sofrimento dela. A matéria-prima é exatamente o discurso dela. É a partir disso que nós vamos saber se só a nossa ajuda é suficiente ou se, de repente, já é algo que nós precisamos de outras ajudas e para articular essa rede de apoio. O importante é que esse primeiro momento ajude essa pessoa a se vincular, a saber que tem alguém interessado por ela, que se importa com ela, porque aí existe um processo, né? Mais uma vez um processo, porque ninguém chegou nessa situação do nada. Tudo na existência é processual. Você nasceu depois de um processo de gravidez, se formou depois de um processo de graduação. Então, ninguém chegou ali do nada. Houve um processo. E exige-se também um processo para que ela saia e caminhe em terra firme.
né, e encontre motivos para viver e não para morrer. Carlos, muito obrigada mesmo, novamente. Né? Gratidão pela participação, pela apresentação sempre, né? Mas sempre, tão brilhante, tão carregada de emoção, de conteúdo, de humanidade. Acho que a palavra principal, e eu entendo que a palavra principal é o sentimento principal que norteia a mim e a você, esse sentimento de humanidade e de humildade diante daquilo que a gente reconhece, né, como muitas vezes maior do que nós. Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que são duas palavras. Realmente, fico feliz que você as dedique a mim também, né? Assim como a você. Sim. Mas é verdade, é verdade. Uma dose de humanidade e de humildade não fazem mal a ninguém, né? E essa dose de humildade possivelmente vai nos levar a entender que nós não somos semideuses, que nós temos limitações, que é exatamente por isso que quando a gente se junta, a gente fica mais forte. Sim. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez, Milene, Fátima. Boa noite a todos e a todas, né? E que dias melhores possam vir. Certamente. Obrigada, querida. Tchau, Obrigada, tchau. tá?